Ajeitando os cabelos. Pronto. Então vamos começar, né? Vamos iniciar aqui essa conversa bastante importante, até diria isso pelo momento, né? Essa conversa sobre o ensino da biologia em meio à pandemia, né? O desafio de se ensinar a biologia em meio à pandemia. Antes da gente entrar no assunto, eu gostaria de pedir desculpas, né? Pela live não ter acontecido. A gente só teve alguns problemas técnicos. Então resolvemos gravar toda a reunião e disponibilizar o vídeo na íntegra no YouTube, no canal, nos canais dos participantes. Então, gostaria em primeiro lugar, né, de agradecer e primeiro parabenizar, né, a professora Andrea Carmo pela ideia, por essa proposta, poder trazer essa proposta principalmente, né, de fazer com que essa discussão se torne uma discussão local, né, de Santa Maria da Boa Vista, porque a gente, eu particularmente, vamos conversar, eu particularmente vou conversar com 3 professores de biologia de Santa Maria da Boa Vista, 3 professores do estado de Pernambuco, e eu acho de suma importância esse diálogo, até porque a gente está participando de várias lives, de vários cursos, e a gente está vendo um discurso que não é o nosso de verdade. E aqui, nesse momento, eu creio que vai ser bastante rico também por isso. Porque vocês vão trazer as dificuldades, vão trazer as propostas, vão trazer a discussão para o ambiente local, para a nossa comunidade mesmo, Santa Maria da Boa Vista. Então, eu gostaria, né, de apresentar os 3 participantes. E aí a ordem ao qual eu vou estar apresentando vai ser a ordem também de participação. Então, primeiro, a professora de Biologia da Helena de Timaço, professora Alexandra Lima. Professor Robson, né, meu amigo Robson, professor da Escola Judite Gomes de Barros e também da Escola Agamenon Magalhães. E a professora Andrea Carmo, professora também de Biologia e de Química da Helena de Timaço, e professora de Biologia da Escola também estadual Agamenon Magalhães. Então, a proposta, a dinâmica desse encontro, ela vai acontecer da seguinte forma. Nessa sequência ao qual eu fiz a apresentação de vocês, a primeira vai ter um tempo de 3 minutos para que vocês coloquem, né, a apresentação também, né, as suas primeiras indagações. E aí depois, cada participante, eu vou colocar 3 temas para cada participante falar, né, colocar suas impressões, colocar seu conhecimento, colocar suas experiências em cima desses tópicos. Então, para iniciar, né, os 3 minutos iniciais, a professora Alexandra Lima, para poder se pronunciar, né, dar boa noite. Teu áudio está fechado, Leca. Agora vai. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, como o Marcos já falou, sou a professora Alessandra, da Escola de Referência em Ensino e Professora Edith Matos. E, primeiramente, gostaria de agradecer à professora Andrea pela iniciativa, pelo convite, né? Agradecer a Robson, que eu não conheço, conheci a partir de hoje aqui pela live, mas agradecer também pela participação dele e que essa noite, essa live seja uma troca de experiências para que a gente possa ir se adaptando a esses dias que a gente vem vivendo aí de isolamento social em meio à pandemia da Covid-19. Então, eu sou graduada em Ciências Biológicas pela UPE e tenho especialização em Educação Ambiental também pela UPE Campus de Petrolina.
Mais alguma coisa? Agora com a palavra, né, o professor Robson. Boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim. Então, professora Andréia, professora Alexandra, professor Marcos Cruz, eu já conheço aí de longas datas. Verdade, desde o início. Iniciadas ao lado do companheiro. E queria dar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando, a todos que irão assistir essa live através do YouTube, que logo mais será postado. E agradecer o convite feito pela professora Andréia e a grande mentora desta live, né, com o apoio técnico do professor Marcos, parabenizar a ela pelo tema muito pertinente, a qual vamos estar abordando esta noite, que são os desafios e as perspectivas no ensino da biologia em tempos de pandemia, em tempos de isolamento social, né? Acredito que é um tema bastante pertinente devido ao momento em que nós estamos vivenciando, que é a nossa realidade atual, estamos vivenciando esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, então é um tema muito, muito bom para ser discutido, e acredito que é um tema que ele perpassa os pontos que aqui serão levantados, todas as demais áreas do conhecimento, não só apenas a biologia propriamente dita, né? Porque foi a educação como um todo, eu creio que teve ali a sua essência modificada com essa nova forma de ensino, né? Esse ensino remoto. Então, os pontos aqui levantados, sem dúvida, eles contemplam, digamos assim, todas as demais áreas do conhecimento, não apenas a biologia. Então, mais uma vez, agradeço o convite e uma boa live a todos nós na noite de hoje. Obrigado, professor Robson, é verdade. Desde quando eu vim trabalhar aqui, a gente se encontrou, não é? Quase 10 anos já. Então agora a professora, né, a grande mentora, a professora que eu particularmente posso dizer que é uma pessoa que está extremamente incomodada, e quando eu falo em questão de incomodado, porque eu acho que quando a gente se sente incomodado é que a gente vai atrás de soluções, que a gente vai atrás de buscar, de criar um momento desse. Então a professora está extremamente focada nesse momento mesmo e buscando, né, procurar saídas e tudo. E o que eu acho mais massa, né, a melhor coisa do mundo é porque ela também difunde, né? Não é um conhecimento que fica só para ela. Ela compartilha. Então, professora Andréia, boa noite. Agradeço novamente por estar participando desse momento. E a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Eu me sinto extremamente agraciada, né, com o carinho de vocês. Realmente, Marcos, eu vesti a camisa, não sempre vesti, mas agora eu tenho me dedicado um pouco mais, né, a essa questão da biologia em si, né. Eu sou educadora da Escola de Referência Professora Edith Matos, né, a EREM, daqui de Santa Maria da Boa Vista. Um pouquinho, o Marcos falou que eu era da Agamenon, mas não, eu sou da Padre Maurilo Sampaio. Né, lá na Padre Maurilo Sampaio eu trabalho com EJA, EMEJA, ensino médio. Então, assim, é um grande prazer compartilhar com esses amigos do peito, Leca, Robson e todos os outros colegas, né, que lecionam biologia aqui na nossa cidade. Então, eu acredito que a gente tem muito a oferecer, né, e acredito que todos que estão assistindo vão ficar com aquele gostinho de outra live. Um beijo. É verdade. Ó, então peço desculpa aí, né, por ter trocado. Realmente, né? A Andréia é a professora da Edith Matos e da Escola Estadual Padre Maurilo Sampaio. Certo? Então, pessoal, eu vou aqui ler, né, um texto bem introdutório que a Andréia fez, que eu achei fantástico, para poder começarmos a discutir, né, certos tópicos relacionados à questão do ensino à distância, a questão do ensino da biologia, desses desafios. Então, com o avanço da pandemia do Covid-19, tivemos que tomar medidas de segurança em saúde, fechar escolas, adiantar as férias e manter o isolamento social, levando as secretarias de educação, escolas e professores a tomarem medidas urgentes para que os nossos estudantes não tivessem tanto déficit em suas aprendizagens. Com essa pandemia, podemos perceber que a educação não evoluiu para acompanhar o desenvolvimento tecnológico do mundo contemporâneo,
deixando a escola numa divergência de posturas, pois difundem a inovação e, por outro lado, ainda difundem práticas pedagógicas que valorizam a memorização em vez de trabalhar as habilidades necessárias para se viver no século XXI. Refletindo assim na didática dos professores que tiveram que, em tempo recorde, dominar, investir, apoiar e utilizar-se das ferramentas tecnológicas desse novo modelo de aulas remotas. Biologia é um componente curricular que se aproxima muito das experiências do cotidiano do estudante. Necessita de algumas aulas práticas para aproximar a teoria da prática, democratizando assim o conhecimento científico, o que não pode acontecer durante a pandemia. Em meio a esse período de isolamento social e mudanças de paradigmas da educação, pode-se encontrar uma forma única de trabalhar biologia através do estudo sobre vírus, pandemia, saúde pública, modo de transmissão de viroses, gráficos de casos afetados, letalidade e desigualdades sociais, conseguindo assim aproximar o currículo da escola com a situação do dia a dia dos estudantes, né, com foco nas competências não tão defendidas pela Base Curricular Nacional Comum, né, a famosa BNCC. Então, com o aumento do uso das mídias como forma de estudo, pode-se também desenvolver nos estudantes a capacidade de discernir entre fontes confiáveis e fake news, analisar criticamente os conteúdos que recebe através das redes sociais, desenvolvendo cidadãos mais responsáveis, éticos, que darão muita contribuição para o mundo científico nas gerações futuras. Então, fantástico esse texto, né, que ele coloca realmente como a gente pode colocar esse momento e seguindo aqui as bases curriculares, não somente na área de biologia, mas em todo o currículo da escola, né, de todas as áreas de conhecimento da escola, humanas, exatas, né, ciências da natureza. Então, eu acho realmente a gente está vivendo um momento difícil, mas um momento precioso, e que a gente tem que tirar, né, o melhor produto desses momentos. Então, eu vou convidar a professora Alexandra Lima, né, para falar aqui de 3 tópicos. Primeiro, sobre a adaptação do ensino remoto, né? A gente gostaria de ouvir, professor, o seu relato de experiência, como foi sair um dia, chegar na escola em um dia e receber a notícia que a partir do outro dia já não estaria mais na escola e que aí teria que ter toda uma arrumação, uma logística, teria que ter toda uma organização fora da escola e, né, um desafio para alcançar os estudantes. Então, pode começar, professora. Então, como você disse, a gente estava na escola num dia e no outro dia já iria começar o isolamento social. Então, foi um cenário novo. Essa pandemia, ela veio começando lá na China. A gente nunca imaginou que fosse tomar a proporção que tomou mundialmente. Então, pegou todo mundo de surpresa, né, em relação ao ensino remoto. E, a princípio, nos primeiros dias, quando começou o zum de que iam suspender as aulas, a gente, logo de início, já procurou em sala, pegar contato com os estudantes, para que a gente pudesse estar enviando mensagens para eles via WhatsApp, porque até então a gente não saberia como ia ser, como era que o Estado iria lidar com isso, né? Então, a gente não teve nenhuma formação em relação ao ensino remoto de início, né? Tive muita dificuldade, a princípio, para começar a gravar as aulas em casa, porque, primeiramente, por causa da vergonha, né? A vergonha de estar diante da câmera, o ambiente que não ajudava, porque não tinha um lugar que tivesse a iluminação boa, não tinha recursos tecnológicos para iluminação. Tinha dia, a primeira vez mesmo que eu comecei a gravar, passava o rapaz da verdura, olha a verdura, olha o pão. Aí
tinha que parar a gravação, iniciar tudo de novo. Outras vezes, já estava no finzinho de uma aula que tinha gravado, aí meu filho começou a chorar e eu, poxa, eu vou terminar essa aula, ele vai ficar chorando. A chorar, e eu enviei a aula assim mesmo para os meninos. A princípio, começava a mandar as aulas pelo WhatsApp e demorava bastante para baixar, né? Aí me instruíram a fazer um canal no YouTube para que a gente pudesse estar passando o link para os meninos, porque ficava mais fácil para eles acessarem. Então, a princípio, foi muito complicado estar gravando essas aulas, até hoje, né? Porque eu melhorei um pouco, mas ainda tenho dificuldade. Por exemplo, eu trouxe aqui esse rolinho aqui de papel higiênico. Isso aqui eu uso como tripé no meu celular para poder gravar as aulas. Né? Fazia todo um artimanho aqui em casa. Botava uma pilha de livros em cima dessa escada, mais o rolinho que servia de tripé do celular, para poder projetar a imagem do meu computador para a televisão. Uhum. Acho que minha primeira aula eu gravei no início de abril, fui contando, mas depois, dando ideias com outros colegas, eu fui melhorando um pouco, né? Fui pegando algumas técnicas, vendo alguns tutoriais no YouTube, mas realmente é muito complicado, porque, como disse anteriormente, isso pegou todo mundo de surpresa, essa pandemia. Então, ainda tem muito aluno que não tem acesso à internet, né? Mas aí agora o governo já lançou o Conecte Aí, né, para nossos estudantes. Verdade. Mas tem muita gente da zona rural que não tem acesso à internet, outros da sede têm acesso à internet, mas perderam aquela rotina que tinha na escola, a gente de escola integral, que treinava de 7h30 da manhã até 5 horas da tarde. Então, muitos deles perderam aquela rotina. Inclusive, acho que nós, professores, no início, eu perdi um pouco da rotina também. Mas a gente sabe que o vírus, o coronavírus, o novo coronavírus, ele não veio somente para colocar o terror. Ele veio também para mostrar que a gente em casa, a gente pode expandir conhecimento, fazendo curso online, né? Compartilhando com os colegas, como muitas vezes a Andrea compartilhou comigo, você compartilhou comigo, falando esse curso, vem participar. Então, o vírus ele não veio somente para colocar o terror, ele veio também para que a gente pudesse melhorar enquanto pessoa e enquanto profissional também, né? Mas tem sido difícil. O bom é que a gente vai melhorando a nossa prática, estuda mais um pouco e acho que vai se adaptando. Agora, nada com o ensino presencial, porque a gente tem falta do contato com o nosso estudante, né? Do abraço do nosso estudante, do bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Do tira dúvida do estudante, porque mesmo que a gente mande a aula gravada, né? No caso, eu trabalho com o terceiro ano, primeiro ano, o terceiro ano principalmente, que envolve matemática, os meninos têm uma certa dificuldade de compreensão. Então, eu sei que, de certo ponto, essas aulas deixam a desejar, mas eu, enquanto profissional, enquanto professora, eu me preocupo bastante e faço o possível para que essas aulas que eu tenho mandado para os nossos estudantes, elas cheguem no melhor rendimento possível deles. Porque já eles vão estar fazendo o Enem, o vestibular seriado que já está aí com as inscrições abertas. Então, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. É verdade. É verdade. Eu acho que um dos maiores desafios vai ser trazer alguns alunos, né? Trazer esses alunos de volta à escola. E eu falo não nas questões da física da escola. Porque a gente sabe também que vai demorar, né? Para que a gente tenha uma rotina mais tranquila dentro da escola com a presença de todos os estudantes. Então, eu creio que um dos maiores desafios vai ser esse.
A de colocar aquele aluno que, nesse momento, está tendo a oportunidade de poder estudar, né, ter todos os recursos, e, infelizmente, alguma coisa o desmotivou, né? Tirou do foco. Então, eu acho que esse vai ser um dos maiores desafios da escola em si, trazer de volta esses estudantes. Professora Alexandra, eu quero chamar de Leca, mas Alexandra, uma outra perguntinha aqui. Qual foi o maior desafio seu, profissional? Foi realmente manusear essas ferramentas tecnológicas? Foi desenvolver essas práticas, né? Você colocou aí a questão da timidez para botar a carinha no YouTube. Mas esse foi o seu maior desafio mesmo, o maior medo, ou teve outros? Não, eu acho que a maior dificuldade, Marcos, foi manusear os aparelhos eletrônicos, porque os apps, no caso, né, os aplicativos. Porque para manusear o celular, eu pelo menos não tenho dificuldade. Mas o que é que a gente manuseia no celular? O WhatsApp, né, o Instagram, mas outros aplicativos, como foi o que foi desenvolvido pela nossa escola, que foi a plataforma Teams da Microsoft. Então, eu tive um pouco de dificuldade para aprender a manusear. Tanto que quando o professor José Guimarães estava nos orientando, eu ia anotando passo a passo o que era para fazer, até eu realmente aprender, né? E o Estado, ele lançou agora esse Google Sala de Aula, que a princípio eu achei uma certa burocracia o acesso a essa plataforma, né? Porque ele não foi tão explicado, só semana passada eu acho que teve um tutorial sobre o Google Sala de Aula, mas graças a nossa escola vai permanecer com a plataforma que a gente já vem, mas acho que a minha maior dificuldade realmente foi em relação aos aparelhos eletrônicos, esses aplicativos, né? E também eu tive dificuldade em criar uma rotina de estudo, porque como eu tenho uma criança pequena, eu tinha que criar uma rotina de estudo também para ele que estava indo para a escola. Como a gente passa de casa, a gente também tem que dar conta de casa, das tarefas de casa, né? Então, para criar uma rotina de estudo, realmente eu tive um pouco de dificuldade, mas me encaixar. Outra dificuldade também que eu tive foi em relação às aulas práticas, que eu ainda venho tendo, porque eu também sou professora de biologia experimental, as aulas de laboratório, e senti dificuldade em relação ao que eu mando as aulas para os meninos, né? Eu mando um roteiro escrito com aulas que eles podem fazer em casa, na própria cozinha, né? Porque a cozinha da gente é um laboratório que tem em casa. Só que eles, como eles vêm acostumados a ter a orientação do professor, mesmo com o roteiro escrito, lá, o passo a passo, muitos deles não conseguem realizar essas atividades em casa. Então, ainda é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade em relação às aulas práticas, tanto do primeiro ano quanto do terceiro, mais do primeiro ano. Uhum. Ok. Obrigado, professora Alexandra, por esse primeiro momento, bastante enriquecedor. E agora vamos para o professor Robson. Falando em cima do que a professora Alexandra colocou, eu falando sobre a questão de um dos maiores desafios da escola, né, que a gente vai enfrentar, é trazer de volta o aluno à escola, de fato. E aí, professor, eu pergunto ao senhor, como é a questão como você faz um acompanhamento de frequências e das atividades desses estudantes? Como fazer com que o estudante ele continue fiel, vamos dizer assim, à escola,
ao dever, né, de estudar. Então, nos conte. Agradeço a pergunta, né? E a professora Alessandra, na fala dela, só retomando um pouquinho, essas adaptações que ela teve que fazer na casa dela, a gente também aqui na nossa casa temos que estar nos reinventando, né? Nós, noite para o dia, precisamos nos empoderarmos de alguns usos tecnológicos que nós não sabíamos, muitas vezes, como manusear, tivemos que nos adaptarmos a essa nova rotina. Eu estava outro dia mesmo analisando e lembrando que como era fácil sair de casa para enfrentar 14 aulas durante o dia. Mas agora em casa, você precisando ali gravar a aula, você precisando postar atividade, vai no Google Classroom, ver como é que está a rotina dos alunos, se eles estão acompanhando, se não estão. Isso aí tem se tornado muito difícil mesmo, esse acompanhamento, essa nova rotina, né? Nós estamos precisando, na verdade, sair da zona de conforto e aprendermos a cada dia com essas novas tecnologias que elas são colocadas para a gente. Com relação a essa questão de esse acompanhamento, né? Essa pergunta que o professor Marcos faz, ele é muito interessante. Uma vez que, entrando também na fala, falando um pouco sobre os desafios, algo hoje que a gente tem encontrado, um grande desafio é no alcance do número de alunos, né? A gente tem salas de aulas, muitas vezes com 30, 40 alunos, e nesse ensino remoto a gente tem encontrado essa dificuldade de alcançar esses estudantes por diversos motivos, né? Alguns pelo simples acesso mesmo à internet que eles não estão tendo, outros pelo fato de não possuírem o equipamento necessário para estar interagindo com o professor. Porque hoje o celular, o aparelho celular, digamos assim, é hoje o aparelho mais concreto que nós temos para estar comunicando com os nossos estudantes. E muitas vezes ali tem famílias que têm um único aparelho celular em casa. Verdade. E tem que dividir esse aparelho celular com a mãe, com o pai, com o aluno. Então, isso é muito, muito angustiante, na verdade. Isso é muito angustiante. E eu acho muito importante essa pergunta, professor, porque eu estava analisando hoje a respeito da frequência, da nota, desses acompanhamentos dos nossos estudantes. E a conclusão a qual eu cheguei é que cada professor, ele está tomando nota daquilo que está fazendo, né? Cada professor está fazendo aí as suas observações, está fazendo os seus registros nos seus portfólios, nas suas planilhas, está tomando nota de quem está participando, quem não está, desta maneira. Mas eu vejo que o momento não é de nós jogar carga, ainda mais essa carga emocional sobre os nossos estudantes, no que diz respeito à nota, no que diz respeito à frequência, né? Quem está levando falta, quem está participando está levando a presença, quem está fazendo atividade está ganhando a nota. Então, eu vejo esse momento em que a gente não deve estar sobrecarregando os estudantes com essas cobranças, digamos assim, né? O mais importante é a gente fazer esse acompanhamento, o mais importante é a gente estar fazendo com que os nossos estudantes estejam esse tempo ocioso que eles estão tendo o mais bem aproveitado possível, né? A gente sabe que o ensino ele não está sendo igualmente era em sala de aula, o ensino remoto é uma novidade para todos nós, e eu tirei essa análise, fiz essa análise, que no momento a gente deve fazer sim as nossas anotações, devemos tomar ciência daqueles que estão participando ou não, mas essa frequência propriamente dita, esse apontamento mais firme, mais concreto, eu acho que a gente deve deixar para a volta às aulas. Quando nós voltarmos para o chão da escola, quando nós voltarmos, de fato, para as aulas presenciais, aí sim nós vamos sentar, gestão como um todo, e professores, vamos analisar e fazer o devido adequamento a todas essas questões que nós estamos colocando. Porque foi tirado de nós algo de forma muito abrupta, né? A nossa sociabilidade, né? Eu estava pensando hoje nessa questão, que nós, enquanto seres humanos, somos seres biológicos sociáveis, né? Desde o momento da nossa concepção ali, nós já temos sociabilidade ali no útero materno, aquela simbiose, e a partir do momento em que nós nascemos, nós somos seres altamente sociáveis. E é nesse contato, é nesse convívio, nesse corpo a corpo, que a gente consegue construir, que a gente consegue avançar como seres humanos, que o conhecimento ele é produzido. Eu só contando aqui de forma bem rápida a minha experiência de como aconteceu, eu no dia 17 de março, eu estava em sala de aula à noite, na turma do primeiro ano,
E naquela oportunidade nós já comentávamos acerca da pandemia, né? Um aluno ele questionou no momento ali o porquê do termo pandemia. E a gente foi dialogar a respeito desses termos, pandemia, epidemia, endemia. Já começamos ali a fazer algumas colocações a respeito da pandemia. E também, na oportunidade, já começamos a falar sobre alguns cuidados que deveriam ser tomados para que pudéssemos controlar, digamos assim, o avanço desta doença. E isso no dia 17 à noite. Fomos todos para casa, certos que no dia seguinte estaríamos de volta retomando as atividades. Isso não aconteceu, né? Então, a gente não teve a oportunidade de alinhar, digamos assim, algum plano B com os nossos estudantes. Olha, pessoal, vamos montar aqui um grupo de WhatsApp. Olha, pessoal, me deem o telefone de vocês, o grupo de WhatsApp de vocês, vamos montar aqui. A gente não teve essa oportunidade de fazer esse alinhamento. Foi uma forma muito brusca a qual se deu o isolamento, né? Nos tirando da sala de aula, colocando nas nossas casas. E aí começou a busca por estudantes. Aquele trabalho de formiguinha, né? Quem aqui tem o telefone do colega, quem aqui tem o zap do colega, vai passando, vamos criando os grupos. Mas ainda não chegamos à perfeição ainda, né? Temos muito que avançar, ainda existem estudantes, infelizmente, que não foram alcançados devido a esse distanciamento, né? Essas turmas em que eu trabalho, a maioria delas se encontram no interior do nosso município, então dificulta um pouco ainda mais o nosso contato para com eles, e a gente vem fazendo esse trabalhando aos poucos, tentando alcançar, na medida do possível, cada estudante. E essa questão, fechando a minha fala e voltando para a pergunta do professor Marcos, essa questão de frequência, a questão de nota, esse monitoramento mais fiel, como digamos assim, ele será feito, mas quando voltarmos para a sala de aula, né, para as aulas presenciais, a gente vai estar retomando essas questões. Uhum. Você colocou aí, né, a questão, justamente essa questão do acompanhamento, de que, e eu concordo com você em partes, né, assim, em muita coisa, quando você coloca essa questão de que a gente tem que esperar e ver na escola como fazer, né, não é só uma questão de colocar atividades e dizer que tem que fazer atividade e ter nota, né, eu acho que uma palavra, né, uma ação que a gente tem que ter desde o início até o retorno do estudante se chama acolhimento, né? Saber qual a dificuldade do estudante, o porquê não está fazendo, em vez de somente cobrar. Então eu acho que esse é um acompanhamento com acolhimento, é isso que deve, né, ser colocado. E, professor Robson, sobre a questão do ensino remoto, que o senhor colocaria de positivo e de negativo? Perfeito. Como o professor coloca, essa questão do acolhimento, ele será essencial, né? Porque cada caso é um caso, né? Cada estudante, ele tem as suas particularidades e os motivos pelos quais, muitas vezes, não estão participando ali de uma determinada atividade. Então, cada aluno é um ser único. Cada aluno é um ser único. E eu vejo a grande dificuldade hoje nesse ensino remoto é a falta do feedback instantâneo ali. Porque em sala de aula, veja bem, em sala de aula, quando você começa a trabalhar determinado conteúdo, você começa a explanar determinado conteúdo, você sente ali a participação dos seus estudantes, você percebe quem está alcançando, quem está ficando de fora, e no decorrer da aula você vai adequando, você vai fazendo as adequações para que todos sejam alcançados. E eu vejo que isso de forma remota ele não acontece, de certa forma não acontece. Esse feedback ele não é instantâneo, ele não acontece. É como se fosse um ensino de um para muitos. E desta forma, eu vejo que não contempla a todos. Infelizmente, não contempla a todos, porque cada um tem a sua forma de aprender, cada um tem a sua forma de assimilar o conteúdo. Então, a grande dificuldade que eu sinto hoje no ensino remoto é essa questão do feedback, que ele não acontece de forma tão dinâmica como ocorre em sala de aula. E isso faz com que o professor se adeque, faz com que o professor tome novas rotas, se reorganize, para que o trabalho possa ser mais proveitoso, digamos assim. E, ponto positivo, eu vejo que é algo novo para todos nós, né? Estamos aí sendo inseridos ao uso da tecnologia, então é algo muito novo, a gente consegue explorar, digamos assim, essas ferramentas, né? Com a gravação de vídeos, com a gravação de áudios,